Vamos abrir as nossas Bíblias, então, no livro do profeta Jonas. Eu vou tentar cumprir aquilo que eu prometi na semana passada. Quem estava aqui na semana passada, nós falamos sobre o profeta Jonas, mostrando como o objetivo do livro é falar sobre a vontade de Deus que se cumpre. Mas ressaltamos na semana passada um problema: o juízo de Deus, a manifestação de Deus e a rebelião humana, e como esse juízo de Deus vem sobre nós. Mas Deus tem um propósito maior em lançar o seu juízo sobre nós, ou pelo menos nos alertar sobre ele, acerca dele. Hoje, continuando a mensagem, eu quero pensar ainda sobre a vontade de Deus, que entendo ser o tema central do livro do profeta Jonas, mas falar sobre o evangelho da graça, a vontade de Deus em nossas vidas. 2 pontos, um em cima do outro. A graça. Então, se você abriu no livro do profeta Jonas, acompanhe comigo a leitura no capítulo 2, todo o capítulo 2. Nos diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, Deus meu. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Vamos ler juntos o verso 9, todos juntos? Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Oremos, queridos. Pai, nós estamos diante do texto sagrado e clamamos ao Senhor: fala conosco, ó Pai. Precisamos ser edificados pela Tua palavra, precisamos ser inundados por essa graça. Meu Deus, quando a Tua palavra nos confronta, não há outro caminho, nós precisamos nos render a ela. Obrigado, porque o Senhor nos permitiu ter essa palavra diante de nós. Tua filha, a missionária Neide, esteve aqui, ó Deus, e falou: tantos povos anseiam, desejam ter porções, trechos dessa palavra. Ela está toda aqui diante de nós, ó Pai. Precisamos ser edificados por ela. Te agradecemos, porque assim o Senhor nos permitiu. Toda a glória, honra e louvor sejam dados ao Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, lembremos então, o propósito do livro do profeta Jonas não é tratar curiosidades. Seria demais empenharmos todo o nosso esforço a explicar aquilo que nós não compreendemos. Ou, por exemplo, Jonas ser tragado e passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Queridos, tudo isso tem o seu lugar e é importante, mas isso não é o tema central. O tema central não é, como nós leremos ao final, como pode uma árvore nascer e morrer no dia seguinte e causar dano àquele que estava debaixo de sua sombra. Quanto tempo Jonas ficou? Jonas passou 2 dias debaixo da mesma árvore sem fazer nada e sem comer. Queridos, se nós nos debruçarmos sobre esses pontos, corremos o perigo de não olharmos para aquilo que é o principal. Esse livro fala sobre a realização da vontade de Deus, o poder soberano de Deus, que nos inclina e nos leva a cumprir a sua vontade. Então, na semana passada eu quis ressaltar alguns pontos muito relevantes,
O juízo de Deus que vem sobre a cidade de Nínive, uma cidade rebelde, que não se inclinou à palavra do Senhor, ou que não havia se inclinado ainda à palavra do Senhor. O juízo de Deus que vem sobre os marinheiros, que estão no meio do caminho de um profeta fujão. E o nosso profeta, o próprio Jonas, o juízo de Deus que vem sobre Jonas. E aquilo que eu quis destacar logo no início na pregação da semana passada, está no verso de número 2 e 3 do capítulo 1. Deus diz a Jonas: se mova, haja, faça alguma coisa, dispõe-te, vai à cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso de número 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Minha disposição nem sempre concorda com a vontade de Deus. Glória a Deus, Ele intervém em nossa história e nos traz novamente para o centro da sua vontade. Nem sempre o propósito de Deus é o meu bem-estar. Nem sempre, porque às vezes será com incômodos, com dificuldades que eu cumprirei a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus é essa mesmo, queridos, que nós passemos por algumas dificuldades para que os propósitos dele se cumpram em nossas vidas e através das nossas vidas. Nem sempre porque nós precisamos do mal que se nos acomete, mas às vezes Deus quer fazer coisas grandiosas na vida de outras pessoas, na vida da nossa família, na vida daqueles que nos cercam no trabalho, na vida daqueles que compartilham os nossos dias na universidade, na escola, através daquele mal que tem vindo sobre nós. Não temos muitas explicações, uma coisa é certa: se somos de Deus, se Ele é o nosso Pai, então Deus permitirá que tudo que ocorre na nossa vida traga glória, honra e louvor ao seu santo nome. Por fim, queridos, na mensagem de hoje, eu quero pensar sobre a graça de Deus que se manifesta, porque o juízo nós vimos na semana passada, você pode olhar no nosso canal lá no YouTube. Mas hoje eu quero pensar sobre essa graça de Deus que se manifesta, porque assim é o Evangelho. O Evangelho sempre se apresenta nessas duas dimensões. O Evangelho sempre se apresenta com uma mensagem que condena o erro e o pecado, e ao mesmo tempo oferece a alternativa, que é a salvação. Por isso eu sempre digo, quando nós somos confrontados, nós só temos uma alternativa. A nossa alternativa é se render. Pastor, tem outra. Mas essa não é a opção, porque a outra é não se render, e não se render é perdição. E não é isso que nós queremos. Portanto, a alternativa é render-se ao Senhor. E não ser encontrado em falta, não ser rebelde, obstinado, como quem diz: tenho as minhas convicções e não me renderei à tua vontade. Não. Que o Senhor ache em nós um coração que é corrigível, que se rende, que está pronto, disposto a aprender. O ensino confrontador precisa estar aliado ao ensino da graça restauradora e da esperança e transformação. Não pode ser apenas uma coisa. Do contrário, ofereceríamos uma graça barata, que não confronta o erro. Ou ofereceríamos um evangelho que condena, mas que não apresenta alternativa. E claro, há alternativa, há uma saída para o pecador, há uma saída para aquele que se encontrou em desavença com Deus, há uma alternativa para aquele que está fugindo da presença do Senhor. E a alternativa é o Cordeiro de Deus, que nos chama de volta à presença do Pai. Para Ele fomos criados, e com Ele hemos de passar toda a eternidade, então não devemos viver fora dos seus caminhos, mas devemos buscar a sua vontade em todo o tempo. Vamos ver, eu quero mostrar então 3 momentos nesse texto, no livro de Jonas, em como a graça de Deus se manifesta poderosa para salvar, para libertar e para revelar como Deus tem agido em favor daqueles que são seus. O primeiro a encontrar essa graça são os marinheiros. Que coitados! Nada tinham a ver com o fujão, com Jonas. Lá estavam os marinheiros, seguindo seu caminho, rumavam para Tarsis, despreocupados, tranquilos, mas em uma embarcação, ou naquela embarcação, se encontrava alguém
em rebelião contra Deus. O homem que estava em rebelião contra Deus, enquanto a tempestade vinha e ameaçava revirar tudo e matar a todos, dormia, descansava, aguardando chegar em seu porto final, em um lado contrário à direção de Nínive, que era a vontade de Deus. Verso de número 4, acompanhe na sua Bíblia. Estamos no capítulo 1 de Jonas, verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? O que está rolando aí, filho? Né? Uma linguagem bem de agora. Agarrado no sono? Irmãos, o barco está se revirando. Todos estão desesperados. E o motivo da tormenta está em profundo sono. O texto então segue, verso de número 8. Lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Olhe a declaração de fé do profeta Jonas. Lhes respondeu, verso de número 9: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Agora olhe para mim, queridos. Os homens nada tinham a ver com Jonas, mas olha que bênção. Perderam parte de suas cargas, portanto tiveram um grande prejuízo. Quase perderam a embarcação, quase perderam a vida. Encontraram Jonas dormindo, acordaram Jonas e lhe perguntaram: quem é você? De onde você veio? Você faz o que da vida? E Jonas tem que declarar: eu sou profeta. Conheço Deus que criou o mar e toda a terra. E ele mandou eu ir para uma cidade. Eu resolvi ir para o lado contrário. E o barco que estava indo para o lado contrário da vontade do meu Deus que criou o mar, era o de vocês. Então, meus irmãos, neste momento, a graça de Deus se revela salvadora. Que faremos, verso de número 11, para que o mar se acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso? A resposta de Jonas é: matem-me. Me lancem no mar, e o mar se acalmará. O coração daqueles homens, então, se vê tomado pelo temor. Eles primeiro revelaram um politeísmo claro. Cada um clamava ao seu Deus. E tanto assim o é, que eles, um politeísmo, e não são diferentes monoteísmos, mas eram todos politeístas, que eles acreditavam, tinha o seu Deus, mas acreditavam também no Deus do outro. Prova disso é que vão até Jonas e fala: clama também ao teu Deus. Pode ser que o seu seja mais poderoso que o nosso, pode ser que o teu Deus intervenha, porque os nossos não estão dando jeito. Então acreditavam em diferentes divindades. Até Jonas declarar: eu sirvo ao Deus que criou os céus, a terra e o mar, que está revolto por minha causa, porque eu sou fujão, porque eu estou fugindo da presença de Deus. E então, a resposta daqueles marinheiros não é: prende esse cabra, joga fora, e assim nós vamos ser salvos. Não. Naquela situação que é atemorizante, que dá medo, porque eles podem perder a vida, esses homens declaram a fé no Deus de Jonas. Eles reconhecem que o Deus de Jonas é o verdadeiro Deus. Verso de número 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então,
clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor! Provavelmente está em letras garrafais em sua Bíblia. O reconhecimento de que esse Deus é Yahvé, o Todo-Poderoso. Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Senhor, nós reconhecemos que o melhor lugar da terra é a tua presença. Estamos em um mar que está a ponto a nos tragar. As tuas vagas, para usar a linguagem que Jonas usou na oração, passaram sobre mim. Tuas ondas me cobriram, nos cobriram. Senhor, ainda assim, neste lugar, nós te conhecemos. Fizeste o Senhor como te aprouve. Eles reconhecem que a tempestade vem da parte de Deus, que o tumulto vem da parte de Deus, que o perigo de vida vem da parte de Deus, que até o desperdício de sua carga vem da parte de Deus. Mas o testemunho é belíssimo. Verso de número 16. Podemos ler juntos, queridos? Vamos lá. 1, 2, 3, todos juntos. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Isso depois de terem lançado Jonas ao mar. Eles reconhecem que o Senhor é Deus. Eles suplicam pela misericórdia do Senhor e então eles se comprometem com o Deus que revelou a eles no meio da tempestade, por uma questão que não era própria deles, mas manifestou em meio à tempestade a sua graça. Assim, o seu comprometimento está selado. E olha que belo, aos moldes da tradição do povo escolhido de Deus. Aquilo que Jonas não soube fazer, aqueles marinheiros que tinham acabado de conhecer o Senhor, o fizeram com sacrifícios e votos. Senhor, estamos aqui. Nossa vida está empenhada em tua causa. Nós prometemos e vamos cumprir os votos que fazemos em tua presença. Sacrificamos em teu nome, porque queremos ser encontrados santos diante do Senhor. Eis o significado dos votos e dos sacrifícios. Nós encontramos gente que acreditava em diferentes divindades, reconhecendo o senhorio do Deus de Jonas, de quem ele queria fugir, suplicando a sua misericórdia e recebendo da parte dele o livramento, a libertação, a salvação. Queridos, não digo que nós sejamos estes politeístas, mas às vezes podemos estar em situações adversas, e em todas elas nós devemos reconhecer a soberania de Deus, e no final das contas, devemos prestar honra, glória e louvor ao Deus que usa todas as circunstâncias para a glória do seu nome. Mas de repente você conhece alguém que com obstinação em seu coração não quer seguir a vontade do Senhor. Não seja Jonas, escondido, ou dormindo, ou, não é uma linguagem muito conhecida, deitado eternamente em berço esplêndido. Não faça isso. Ali no seu trabalho, dê testemunho. Eu não estou dizendo que todo dia você vai chegar e entregar um versículo. Não estou dizendo que todo dia você vai chegar e dizer, olha, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. Mas viva o Evangelho. Aqueles que não creem, quando a tempestade vier, hão de reconhecer o Deus em que nós cremos e hão de se curvar ao seu senhorio e à manifestação do seu poder. É isso, queridos. Nós vamos vivendo para Deus e Deus vai nos dando a graça de testemunharmos a sua glória. Mas há um segundo momento, belíssimo, no texto que nós temos diante de nós. Nós temos a cidade de Nínive, que é o alvo da pregação de Jonas, a razão pela qual Jonas fugiu. Jonas não quer ir a Nínive. Jonas quer fugir. E ele quer fugir, isso é tão interessante, porque ele conhece quem Deus é. Jonas quer fugir de Nínive, porque ele sabe
que Deus é misericordioso e que pode salvar os ninivitas, caso eles venham a crer em Deus. Há um preconceito fortíssimo no coração de Jonas. Nínive era uma grande e poderosa cidade da Assíria. Foi a cidade moradia de vários reis assírios. E por essa razão era uma cidade comercial muito importante. O texto testemunha que era uma grande cidade, para se percorrer 3 dias. Assim, Jonas não gosta de Nínive, não gosta dos assírios e não quer pregar a eles, porque é verdade, Deus pode descer fogo do céu e consumi-los, mas vai que esse povo se converte. Jonas, capítulo 3, versos de 5 a 10. Acompanha aí o texto. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma. Nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Tudo o que Jonas mais temia, queridos, aconteceu. Os ninivitas se converteram. Arrependimento, jejum, súplicas, homens e animais. É uma ideia de completude. Tudo que há em Nínive se consagra a Deus, porque reconhecemos, temos pecado, temos errado contra o Senhor, a violência em nossas mãos, temos sido rebeldes perante Deus, estamos em pecado. A palavra de Jonas foi, verso de número 4, do capítulo 3. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Nínive vai ser arrasada. Deus vai virar Nínive do avesso. O povo ouve aquela mensagem, o juízo de Deus, e com temor no coração, se arrepende. Rasga suas vestes, veste-se com panos de saco, senta sobre cinzas e lança cinzas em seu rosto, que era o sinal de arrependimento dentro dessa tradição judaica. Assim como os marinheiros fizeram sacrifícios e votos ao Senhor. O Evangelho chegou e disse: vocês vão perecer. O Evangelho chegou e disse: Deus vai fulminar vocês, porque vocês estão em pecado. E então, imediatamente, esses ninivitas se convertem. O rei se levanta e então proclama: todos hão de demonstrar publicamente o seu arrependimento, tanto homens quanto seus próprios animais. Queridos, eu imagino uma cena assim, os animais com panos de saco. Bora, faz fogueira, porque a gente vai precisar de cinza para atacar nesses animais todos. Bora, passa a carreira de boi e taca cinza nesses animais. Nós vamos demonstrar o arrependimento total de nossa cidade. Deus, tem misericórdia de nós. Não foi assim que ele disse no verso 9? Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O juízo proclamado se transforma em graça derramada diante de um coração arrependido. Meus irmãos, há uma corrente cristã que ainda hoje parece enfatizar a satisfação de Deus em que os pecadores sejam punidos. A verdade bíblica é que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. O júbilo é para pecadores que se arrependem. O contrário causa tristeza no coração de Deus.
a rebelião humana, sua obstinação pelo pecado e a punição que virá em decorrência disso, não alegra o coração do Pai. Não satisfaz o coração de Deus. Olha o verso de número 2 no capítulo 4. Olha aí. Capítulo 4, verso de número 2. Oração de Jonas. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra, tranquilo, de boa? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Leiamos juntos. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, isso não anula a verdade, tá, queridos? Mas Deus também não negará a sua santidade para aqueles que não produzem frutos de arrependimento. Esses sofrerão, sim, o juízo de Deus. Mas onde for encontrado arrependimento sincero e verdadeiro, e como cremos, isso só é obra do próprio Deus que vem ao nosso encontro, queridos, ali haverá salvação. Capítulo 3, verso de número 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Você pode ser como um ninivita, caminhando quilômetros, quilômetros e quilômetros distante do Senhor. A palavra pode ter sido ministrada ao seu coração inúmeras vezes, e você continuou reticente. Não creio, não quero, não é para mim, não é o momento, vou esperar. Ou pior, você pode ter dito: não creio, não quero saber de Deus, como possivelmente os ninivitas fizeram algumas vezes. Mas se hoje é o dia de salvação, se hoje o Espírito Santo está tocando profundamente o seu coração, se surgiu uma luz lá no fundo, então ouça: os anos de rebelião podem ser convertidos em um dia de experiência da salvação, e hoje pode ser o dia que vai mudar a sua história para sempre. Renda-se diante do Senhor, renda-se, curve-se ao Senhor. Ele te oportunizou esse dia, esse momento, esse culto, para se encontrar contigo. A você que está aqui nessa noite e me ouve, e a você que aí assiste essa mensagem, pode ser o seu dia de salvação também. Queridos, nós não sabemos o que Deus vai fazer, pouco importa, nós temos que cumprir o seu mandato. Não foi assim com o profeta Jonas? Ele não queria, mas ele foi, depois de toda uma circunstância que nós analisaremos no terceiro e último ponto. Mas a mensagem chegou, o juízo de Deus foi anunciado, e houve transformação, e houve arrependimento. A graça se fez presente, e ali os ninivitas experimentaram salvação. Queridos, a nós, se não somos os ninivitas rebeldes diante de Deus, pelo menos deixa-nos uma lição. A nós cabe pregar a mensagem de salvação, que anuncia juízo de Deus, porque no seu devido tempo, Deus libertará aqueles que são seus. Pregue, queridos, preguemos a tempo e fora de tempo, com a nossa vida e, claro, com a nossa palavra, quando possível e necessário for. Mas em terceiro lugar, talvez o grande alvo da graça de Deus e a grande manifestação da graça de Deus aqui, e talvez o grande exemplo da graça de Deus para as nossas vidas, o profeta de Deus, Jonas. Queridos, se você perguntasse para mim assim: Pastor Reiner, de todo o livro de Jonas que você estudou, analisou, pesquisou para preparar essas duas mensagens, qual foi a parte que mais mexeu com o seu coração? A minha resposta é, capítulo 1, verso de número 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Eu disse na semana passada, a palavra hebraica, ela indica uma disposição total, um empenho, um esforço enorme.
ela aparece, a mesma palavra hebraica, em outras partes do Antigo Testamento, como alguém que se levanta em um salto, como alguém que estava ali deitado ou sentado, de repente, dá um salto, dá um pulo e parte em direção a algo. Me lembra muito o sentido da palavra, ou os cavalos que estão na baia, pronto a ser disparado, ali na área do encilhamento, ou aquele corredor que está preparado para ouvir o tiro e partir. É mais ou menos esse o sentido, uma ação que vem de um rompante. Deus diz, Jonas, se dispõe. E Jonas diz, estou disposto, mas para fugir da presença do Senhor. E para mim ficou muito marcado isso. Queridos, ser alcançado por essa graça. Interessante. Jonas conhecia o Senhor, Jonas era profeta de Deus, mas Jonas precisa novamente experimentar a graça. Jonas se dispõe, mas para fugir. Jonas é lançado ao mar para morrer. E a sugestão foi dele, não é? Foi ele que sugeriu, mas a gente acaba com isso. Me joga fora, me lance ao mar para que eu morra. É tragado por um peixe, e no ventre do peixe clama pelo socorro divino. O Deus que estabeleceu o juízo através das ondas do mar, que impôs o juízo na vida de Jonas, com os marinheiros, lançando-o ao mar bravio, que permitiu que Jonas fosse tragado por um peixe, no ventre do peixe revela a sua graça e o seu socorro. Deus o coloca novamente na missão. E então, segunda vez, capítulo de número 3, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se. Aqui, a palavra traduzida por levantou-se é a mesma disposição do capítulo 1, verso 3. É a mesma palavra. Há uma conversão no coração de Jonas. Jonas, agora sim, com aquele rompante, parte para Nínive. E o sujeito não é novamente impactado pela salvação de Deus, pela graça manifesta em sua vida, e volta 2 casas atrás? Ele vai, Senhor, estou disposto, vou pregar, mas com gosto de gás, porque vem fogo do céu, labareda sobre esse povo pecador. Quando o povo se converte. Capítulo de número 4, acompanhei na sua Bíblia. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Qual é o clamor então de Jonas no verso de número 3? Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Em uma conversa, então, o Senhor compassivo, misericordioso, o Senhor que Jonas sabe é tardio em irar-se, Jonas reconhece que ele é benigno e que se arrepende do mal. Esse Deus, no verso 4, diz a Jonas, Jonas, é razoável essa tua ira? Qual foi a resposta de Jonas? Não tem. Não tem a resposta aí. Jonas sai, se afasta. O texto bíblico diz que Jonas vai para uma banda da cidade e então, afastado no oriente, ele se assenta, faz uma armada, ramos, galhos, para ficar ali observando. Vou ver o que vai acontecer com essa cidade. Não adiantou nada eu ter pregado, não adiantou nada eu ter cumprido a minha missão. Deus vai perdoar esse povo. Que Deus é esse? E Jonas está ali. O Senhor, então, dá uma lição final para mim e para você, através do profeta Jonas. Jonas se desgostou extremamente, ficou irado, porque o povo se converteu. Jonas pede a morte a Deus e se afasta para ver o que pode acontecer com a cidade. Deus manda que cresça uma planta para cobrir Jonas, para que ele fique guardado. No dia seguinte, o mesmo Deus envia como é que está no texto aí, queridos?
Um verme. Envia o verme, capítulo 4, verso 7. Envia o verme que fere a planta e essa se secou. O sol nasce, bate na cabeça de Jonas, depois da passada de um vento. Então Jonas, mais uma vez, mostra sua ira. Verso de número 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Deus então, nessa conversa franca com o profeta, diz a ele: Jonas, você é tão misericordioso, você é benigno, tardio em irar-se, teve dó da planta, Jonas, que plantinha boa, não é? Jonas, é como se Deus dissesse: me comovo com a dó que você teve da planta que nasceu ontem e morreu hoje. Você não semeou. Essa planta não foi criação sua. Você não pagou, não está no texto, tá, queridos? Me perdoem. Você não pagou um vintém pela semente dessa planta. Você não cavou o buraco. Você não colocou a mudinha. Você não regou. Você não fez crescer. Você não deu nada por ela. E você tem dó dela? Jonas, eu criei os ninivitas. Jonas, eu vi esse povo nascer, eu vi esse povo crescer, se desenvolver. Jonas, eu vi quando foram colocados os alicerces da cidade. Jonas, eu vi quando cada um daqueles meninos nasceram. A lição que Deus traz a nós, e que trouxe ao profeta Jonas, é, verso de número 11, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas precisa ouvir da parte de Deus para um profeta que vive na lamúria: me mata, joga no mar. O menino morre. O peixe vem e a graça alcança Jonas no ventre do peixe. Nínive é salva. Jonas se ira e diz a Deus: me mata. Rapaz, olha que eu levo tua palavra a sério. Jonas quer isso, está desgostoso com a vida. Deus vai lá e faz a plantinha crescer para fazer sombra para o menino. A plantinha morre. Jonas está desgostoso porque o sol bate em sua cabeça. Então diz: melhor para mim é morrer. E Deus precisa dizer: Jonas, você precisa relembrar todo dia o que é a graça, o que é o meu poder, o que é a minha vontade. Jonas deveria ter se encontrado com Jó. Os dois deviam ter batido um papo legal. Porque a gente fala sobre a paciência de Jó, mas Jó não foi tão paciente assim. Deus precisa virar a Jó e dizer: Jó, você estava onde mesmo quando eu estabeleci os astros no céu? Quando eu coloquei os peixes lá no mar? Jó, eu não lembro onde você estava. Senhor, palavra e oração de Jó: eu te conhecia, de ouvir falar, tu eras um conhecido. Hoje os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Eu não sou nada, eu não valho nada, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu imagino Jó dizendo: eu tinha filhas, eu tinha bens, eu tinha uma esposa linda e maravilhosa, eu tinha tudo e o Senhor tomou, e meu coração tem que render graças a ti, porque se o Senhor deu, o Senhor pode tomar tudo de mim, e o Senhor pode me dar mais, e se não der, o Senhor ainda é Deus, nós ainda te louvaremos, nós ainda te adoraremos. Essa lição, a mesma lição de Jó, que Deus quer deixar com Jonas. Jonas, que fez uma oração tão bela e tão linda no ventre do peixe, é o mesmo Jó que no capítulo seguinte está irado, está bravo. É o Jó que no capítulo final está indignado porque o verminho comeu a planta e ela secou e ele não sabe. Jonas. Obrigado, Iracema. Obrigado. É o mesmo Jonas que no capítulo 4 está irado porque o verme mordeu a planta e ela secou. Ele é incapaz de pensar: foi Deus quem fez a planta crescer. Foi Deus quem mandou o verme. É Deus quem quer me dar uma lição. Queridos, ainda bem que Deus não é humano.
que pensa como nós pensamos, ou que age conforme as nossas convenções. Obrigado, Senhor, tu não és assim. Cumprir o chamado de Deus, como foi para Jonas, e como deve ser para mim e para você, queridos, é deixar fazer o que Deus quer fazer. É deixar Ele agir conforme a sua conveniência. Fazer o que bem lhe aprouver. Entender que nós somos apenas instrumentos. Deus poderia fulminar os ninivitas. Poderia. Motivo para isso? Ele tinha. Assim como tem para me levar aqui, neste momento, nessa hora. Mas Deus quis salvar os ninivitas, como Ele quis salvar um pecador como eu e como você. Glória a Deus. Deus poderia me mandar para a Espanha, como era o meu sonho, terminar o seminário, fazer um estágio com o Carlinhos e com a Joana lá no Nordeste por mais alguns anos, e então partir para a Espanha. Uma paixão tremenda que havia e há no meu coração por esse país. Deus não quis assim. E no final das contas, eu parei na Igreja Presbiteriana de Brasília. E sabe quanto eu me esforcei para estar aqui, queridos? Nem 1 milímetro. Queridos, Deus nos leva pelos caminhos que Ele quer. Deus faz as nossas vidas aquilo que Ele quer. Porque Deus é Deus, porque Ele é soberano. Deus poderia te fazer conselheiro nos palácios reais. Mas pode ser que tudo que Ele quer na sua vida hoje é que você se disponha para ser professor lá na infância. E o que é maior? Ser conselheiro real? Ou instruir essas crianças no caminho da verdade? O que é maior? Não há maior ou menor. Há chamado, há missão, há vocação de Deus para as nossas vidas. Diante de tudo isso, tudo, absolutamente tudo, é obra para ser feita, é obra santa, é obra de Deus. De uma coisa nós precisamos, pela graça que nos alcançou, ser o profeta que Deus quer usar. Feche seus olhos e oremos, queridos, mais uma vez. Pai, usa-nos, Senhor, pela Tua graça. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Onde o Senhor nos quiser levar, aí nós queremos estar. Aqui, na nossa cidade, no ofício que temos, na posição que ocupamos, na família que o Senhor nos propiciou, família que o Senhor nos deu, nós queremos ser o Teu profeta, a boca do Senhor. Queremos ser o instrumento que o Senhor precisa para viver e para propagar o Evangelho de salvação. Aqueles que não reconhecerão o juízo dos céus, mas aqueles que são Teus eleitos, a graça manifesta que converte o pecador de seus maus caminhos. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, por intermédio de quem nós podemos nos ligar novamente ao Pai. Amém e amém.